Vamos lá, primeiramente, boa noite a todos. Eu tenho por costume, todo local que eu frequento, cumprimentar as pessoas e dar bom dia, boa tarde ou boa noite. Vou fazer isso de maneira a passar pelo corredor e que todos se sintam cumprimentados, certo? É uma maneira que eu aprendi e eu gosto de compartilhar também, é uma maneira também de eu estar olhando nos olhos das pessoas que estão convivendo no mesmo ambiente que eu. Então, essa é uma oportunidade única, daqui a pouco a gente possa se cumprimentar em algum outro lugar, e aí a gente consegue lembrar. Eu sou muito pela fisionomia, e então se sinta todos cumprimentados aí, pela minha pessoa. Desde já gostaria de compartilhar com vocês que há 4 anos atrás eu estava dando o meu primeiro passo nessa nova função de treinador de futebol. Eu sou oriundo da base, justamente no dia 15 de janeiro, 4 anos atrás, eu estava recebendo o convite do Paulista de Jundiaí a ser treinador da categoria Sub-17. Nesse mesmo ano, eu trabalhei como treinador do Sub-17 e como scout da equipe profissional. No ano seguinte, treinador da Sub-20 e também integrava o quadro do profissional, auxiliando o treinador, que no caso era o Roberval Davino. Em 2017, início de 2017, fui um dos responsáveis a levar o Paulista de Jundiaí à decisão de um campeonato da Taça São Paulo, no qual eu era treinador. Infelizmente, a gente não conseguiu desfrutar daquele momento de jogar a final contra o Corinthians, em função do gato. Isso veio a público, e isso foi um momento, acho que, de maior tristeza na minha carreira, tanto como atleta, como profissional. Um trabalho muito árduo, numa equipe modesta, com muitas dificuldades. Naquele momento, a gente tinha encontrado uma possibilidade, até daqueles meninos, visualizar e entrar no mercado em grandes equipes, e com a possibilidade de ali se tornar campeão. Mas, felizmente, a gente conseguiu inserir alguns daqueles atletas em grandes clubes, hoje também estão trilhando e buscando seus sonhos. E, mais uma vez, eu vou pedir, vou quebrar um pouco o protocolo aí, e pedir que todos se levantem, até mesmo a gente já está 1 hora e pouco aí para fazer um pouco de exercício, e parabenizar esses 2 monstros aqui que acabaram de palestrar aí e contribuir com a nossa noite. Tá joia? Podemos se sentar agora. Aplausos para os 2 aí. E parabenizar também a iniciativa dos idealizadores, dos responsáveis pelo evento, e principalmente também pelo tema abordado. Vou procurar aqui ser o mais breve possível, até porque a explanação dos 2 foi muito rica. Então, a dinâmica minha aqui vai ser, eu vou colocar alguns tópicos. Em cima disso, brevemente, eu vou esclarecer, até mesmo para estar nos inspirando a reflexões, até porque depois teremos algumas perguntas, e aí eu acho que esse feedback de vocês, essa troca, vai ser muito importante e enriquecedora para todos nós. Tá joia? Então, essa dinâmica, eu colocarei aqui alguns tópicos e vou abordando em cima dela. O desafio da montagem, que era o tema que todos nós estamos abordando, e a montagem, que é o X da questão aí de que todo mundo pensa. Eu acredito muito que em 70% daquilo que você vai colher passa muito em função da montagem. Eu sou um profissional que gosto que as minhas equipes proponham o jogo, que, lógico, que seja competitivo, assim como o professor Wagner falou anteriormente, você saber o histórico e os objetivos do seu clube que você está chegando é muito importante também. Muitas vezes não tem esse objetivo totalmente esclarecido e totalmente definido, então isso acaba gerando um pouco de dúvida também. Então você tem que saber quais são os objetivos que o clube tem e aquilo que você quer empregar nas suas equipes e a maneira que quer jogar. Então, eu sou um profissional que gosta que minhas equipes jogam, acredito muito, para que você possa ter uma equipe que proponha jogo, você tem que dar ênfase na parte principal do domínio e do passe. Esses fundamentos são muito importantes para que você possa ter uma velocidade no jogo, para que você possa ter qualidade também nesse jogo.
Então, eu acredito muito nisso, tanto no talento, na qualidade técnica, né, que sempre é falado, nas tomadas de decisões, nas ocupações dos espaços. Então, eu prego muito isso no nosso dia a dia, procuro dar ênfase nessas virtudes aí, para que a gente consiga atingir o objetivo de propor jogo, de ter um jogo vistoso, com qualidade, que eu acho que é isso que todo torcedor espera da sua equipe, e que ela não abre mão de ser competitiva, seja aguerrida. Então, é isso que a gente vai está tentando implantar aqui no Vila Nova, e que possamos ter um ano de conquista e de objetivos alcançados. Certo? E aqui eu vou passar mais uma parte ali de estrutura mesmo. Trabalho no mínimo ali com dois atletas em cada função, certo? E com características complementares. Isso eu acho que é muito importante, até mesmo para que você tenha possibilidades de, dentro de alguns sistemas, de alguma plataforma, até mesmo em função de tipo de adversário, que você tenha elementos dentro do seu elenco que possa permitir a você variar essas duas situações. Então, esses atletas que se complementam é muito importante. E também a questão da versatilidade, fazer mais que uma função, até mesmo, muitas vezes você se esbarra na questão financeira, você às vezes não tem muitos recursos para ir ao mercado e ter um elenco com muita qualidade que os atletas dominem em cada funções ali que serão exercidas. Aí atletas de categoria de base, que é muito importante também, não sei se eu trago isso comigo, porque sendo oriundo da base, eu acho que hoje o clube, tanto ele grande, médio ou pequeno, ele tem que ter um olhar muito criterioso com a base também, tem que trabalhar integralmente, tentar aproximar o profissional de todas as outras categorias também, para que você possa aproveitar, saber o momento certo de inserir esses atletas que vêm da base, para poder, no futuro, gerar possibilidade de recurso financeiro para os clubes também. Aí vamos lá, a montagem, a importância da análise de mercado, foi bem frisada aqui pelos dois professores. Então, você, além de ter um banco de dados, tanto ele nacional como internacional, você tem que ter uma criatividade, você tem que estar sempre atento à atenção do mercado, aquilo que vai ter de possibilidade, para que você possa vir a minimizar os riscos que isso venha a ocorrer. Como eu falei, 70% da montagem é de fundamental importância para o desenvolvimento da temporada que você está iniciando, que é o caso de todos nós aqui presentes nessa mesa. A relação com outros clubes também, isso é muito importante, você ter uma análise e o conhecimento de outros clubes também, para que você possa ter essa relação, essa parceria, e isso você consegue atrair atletas de qualidade, e também com a ajuda desses outros clubes, minimizando esse custo da sua equipe. Então, isso te ajuda em ambos os setores, tanto na parte técnica como na parte financeira também, naqueles clubes que se esbarram nessa situação. Isso aqui é um fator muito importante, que eu prezo bastante, a característica. Primeiro, você tem que saber, entender quais competições você vai jogar, a característica de cada atleta, e levando em conta também as habilidades técnicas, que é aquilo que ele vai ter e vai ter que apresentar dentro de campo. Então, você saber o que vai extrair do seu atleta, a maneira com qual você quer jogar a sua equipe, e como ele vai retribuir aquilo que você esteja desejando. E as habilidades comportamentais, isso aqui é muito importante, na questão de saber qual o caminho, como que esses atletas são, quando estão pressionados, se eles conseguem, qual que é o comportamento deles, jogando ou não jogando, como é o comportamento deles, com pressão ou sem pressão, com a torcida de massa, ou com uma equipe que às vezes não tem torcida, às esse atleta tem um rendimento, ele se destaca, mas quando ele é trazido para uma equipe com maior pressão, com maior torcida, a questão da imprensa, esse dia a dia mais complexo, esse atleta acaba sentindo e não consegue render aquilo que ele vinha rendendo nas outras equipes. Então, você tem que ter um mapeamento desses atletas também, para que você possa minimizar esses riscos e que ele possa potencializar e desenvolver. O histórico, como foi bem falado aqui anteriormente, minutagem, isso é muito importante. Lesão, muitas vezes você vai pegar atleta que tem lesão crônica ou tem a má recuperação de uma lesão anterior, tanto ela seja de joelho, seja de quadril, que hoje é um grande complicador para que o atleta possa potencializar e executar de melhor maneira a sua qualidade. Então, isso acaba atrapalhando também. E o modelo do jogo do treinador. Então, além disso, dessas características, você tem que saber também escolher
Muitas vezes você não consegue escolher, até mesmo pela essa loucura de troca de treinadores que existe hoje no mercado. Muitas vezes você já chega num local e você não consegue mais nem trazer, então você tem que trabalhar com esses atletas que ali estão. Então, o entendimento do treinador, a visão dele de tentar conhecer o mais rápido possível esses atletas, para que você possa, dentro das suas características, dentro daquilo que você acredita, extrair o melhor de cada um deles. Então, você tem que também ter esse paralelo aí, para que você possa ter uma equipe competitiva e uma equipe que vai buscar resultados, para que você possa caminhar na sua profissão. E o perfil do clube, como eu falei anteriormente, saber a história desse clube, o que o clube deseja, o que é o maior patrimônio do clube, que eu acredito que são os seus torcedores, aquilo que eles desejam também de ver a sua equipe. Então, você também tem que ter esse histórico. Eu estou vindo de um clube do Guarani, na minha apresentação, o compromisso que eu tive com a instituição é justamente preservar aquele DNA que o Guarani sempre teve, jogadores de meio campo e de ataque com qualidade, uma equipe que busca o gol também. Então, isso encaixou bastante também naquilo que eu acredito como equipe. Então, foi um facilitador para que eu pudesse implantar a minha metodologia e, felizmente, a gente conseguiu conquistar os objetivos traçados pelo clube. Aí, isso aqui é um fator que é um complicador que deixa todos nós aí de cabelo em pé, o calendário. Além do tempo de preparação, e tem as janelas, principalmente os grandes clubes, quando você está na metade da competição do brasileiro, no início da competição do brasileiro, tem a janela de transferência. O calendário, então, acaba atrapalhando, e isso impossibilita de você estar tendo um controle de gestão da sua equipe. Então, isso é um componente que dificulta muito. Eu tive essa experiência também no clube anterior. A gente foi campeão da competição, isso de uma competição que a gente disputava, a Série A2 do Campeonato Paulista, isso despertou interesse de outras equipes, tanto dentro como fora. Então, numa primeira leva, eu perdi 7 atletas, e depois, dentro da competição mesmo, da Série B, a gente perdeu mais 2. Então, isso é um complicador com um clube que tem um poderio financeiro com dificuldade, um clube que estava se reestruturando. Então, isso foi algo que complicou muito o nosso desenvolver em buscar objetivos maiores dentro da competição. Então, isso é uma forma também que a gente tem que trabalhar e entender que, dentro da competição, a gente pode estar perdendo aqueles destaques, tanto para o mercado nacional, como também o internacional. Os conflitos, vai ter sempre, isso aí é saudável, o conflito saudável é importante para o crescimento e desenvolvimento do todo do clube, para que você possa atingir os seus objetivos. Eu costumo dizer que você tem que ser aberto, transparente e resolver logo o problema. Então, através desses conflitos também, por você trabalhar com diversos atletas, diversas pessoas com cultura, com formação diferente, você tem que ter essa abertura para que você possa ter outras ideias também e ali tomar suas decisões em prol do objetivo maior, que é sempre atingir os objetivos traçados pelo clube. Isso aqui é um outro complicador que a gente encontra, a influência externas. Eu costumo colocar três complicadores, que são os empresários. Desculpa se tiver alguém aqui, claro que tem os bons, tem os ruins. É claro que o empresário ele vai sempre brigar pelo o bem do seu cliente, o bem do seu atleta, e muitas vezes o empresário pensa somente naquilo que é benéfico para ele, né? Muitas vezes não para o atleta. E isso acaba dificultando o clube também, impossibilitando desse atleta dar continuidade à sua carreira e dar essa melhoria e ter essa integração junto com o clube. O outro são os assédios que ele sofre de outros empresários ou de outros clubes. Isso é também um complicador, principalmente nas retas finais das competições, quando está terminando a temporada. Eu tive essa experiência também, onde começa a ter a procura, então isso acaba fazendo com que os atletas percam o foco. É mais uma maneira que você tem que blindar e tem que gerir para que você possa manter esse atleta focado no objetivo maior, que são as conquistas traçadas pelo planejamento do início da temporada. Então, isso aí também é um complicador. E as mídias sociais, que a gente não tem como fugir. Então, hoje está todo mundo conectado, está todo mundo atento, e muitas vezes esse atleta não tem a estrutura de ler ou de ouvir um tipo de comentário que acaba abalando o seu desenvolvimento dentro de campo. Então, é uma outra maneira da gente
está ali abordando, tá atento a esses detalhes, que muitas vezes é em função disso que acaba tendo um rendimento negativo ou então uma queda de rendimento. Então, você tem que estar atento a todos esses detalhes aí para poder trazer esse atleta novamente e fazer com que ele consiga potencializar o seu melhor futebol e ajude a sua equipe a atingir os objetivos. Definir funções e responsabilidades de todos os departamentos. Eu tenho por costume também isso aí, não adianta a gente focar somente na parte do campo, hoje você trabalha de forma interdisciplinar, então todos os departamentos são muito importantes. Um pedido meu, quando eu chego na equipe, aqui no Vila Nova também não foi diferente, eu pedi para o presidente para que pudesse apresentar todos os integrantes, desde a portaria até ele, que é o cargo principal do clube, que é o cargo maior, que todos pudessem estar na mesma sala sendo apresentado, porque eu acredito muito, para que você possa atingir os objetivos, desde o porteiro que abre o portão quando você chega, a maneira que você é recebido, isso faz tem um significado muito importante. Então, não adianta o cara estar lá mal-humorado, estar infeliz na função dele, que ele é o primeiro a ter o contato contigo quando você entra para começar uma jornada de trabalho diária. Então, desde o porteiro, o pessoal da cozinha, o pessoal do campo, que tem que ter o controle ali, que a grama esteja bem. Então, acho que todas essas partes são muito importantes, e aquelas também que estão diretamente ligadas ao desenvolvimento, para que você possa, através da análise, ter a parte qualitativa e a quantitativa, então, saber utilizar muito bem essa análise, esse banco de dados, para que você possa, assim, potencializar e ajudar a todos a atingir os seus objetivos. Definir metas e objetivos, isso aí tem que estar bem esclarecido desde o primeiro dia que você chega no seu trabalho, saber quais são os objetivos do clube. Vou passar aqui para vocês o objetivo maior do clube hoje, qual eu estou defendendo, que é o Vila Nova, é subir a primeira divisão. Então, esse é o objetivo maior, mas eu tenho um sonho muito grande, que quando foi falado, eu perguntei, quando o Felipe, que me ligou pela primeira vez, eu perguntei quanto tempo que o Vila Nova não era campeão goiano. Ele falou que eram 13 anos. Então, é um sonho também que, daquele momento, eu comecei a semear, e eu estou buscando, trabalhando, respeitando os nossos concorrentes, mas eu tenho trabalhado dia e noite aí para que eu possa, junto com todos esses profissionais e os nossos torcedores, atingir esse objetivo que, como eu falei para os atletas, no primeiro dia que eu cheguei, alguém vai vir aqui no Vila Nova e vai ser campeão goiano. Alguém vai vir aqui e vai levar essa equipe à primeira divisão. Hoje nós estamos tendo essa oportunidade, então vamos agarrá-lo e vamos ter esse compromisso. Certo? Então, nós precisamos nos dedicarmos, o compromisso que eu tenho com os atletas tem conosco da comissão, é sempre fazer o nosso melhor no dia a dia, porque você fazendo o seu melhor, você se prepara para, quando chegar no jogo, você desfrutar daquilo que você desenvolveu durante a semana de trabalho. Criar um ambiente positivo, foi falado também pelos dois profissionais que falaram anteriormente. Sem essa positividade, por isso que eu falei anteriormente, de todos eles participarem, se sentir parte do processo, para poder também atingir essas marcas. Então, a gente contribui também, a gente sabe que cada jogo tem uma premiação, então, cada etapa que você conclui também tem. Esses profissionais também vão compartilhar desse bônus. Então, eles têm que se sentir parte também, e também tem que ser premiado para que eles se sintam parte desse processo. Então, criar um ambiente positivo, com pessoas positivas, qualificadas, para que possa, assim, te ajudar a atingir as suas metas. E, por último, para terminar aqui, liderar pelo exemplo, né? Então, a gente tem a função de facilitador, de motivador, de incentivador, e muitas outras coisas que são atribuídas à nossa função. Então, a gente tem uma grande responsabilidade, muito em função de todas essas outras áreas, você que acaba tendo que estar gerindo também, e, além disso, está gerindo problemas internos dentro do seu elenco. Então, como foi falado anteriormente, eu acredito muito nisso, eu não consigo separar o ser humano do atleta profissional. É um compromisso que eu tenho com eles também, costumo dizer que eu trabalho de portas abertas, porque qualquer problema que eles tiverem, principalmente, eu cito até alguns exemplos aqui, quando um profissional, um atleta, ele acaba de ter filhos, a sua esposa ter filhos, então tem criança, então às vezes ele não consegue dormir direito, às vezes ele não teve uma alimentação, uma boa noite de sono, não teve essa recuperação. Então a gente pede sempre para o pessoal da comissão estar atento, que eles também possam vir a falar conosco, para que assim a gente tenha uma abordagem diferente, uma condução diferente no processo
de treinamento. Então, nós temos que estar atento a esses detalhes também, para que a gente consiga potencializar o melhor e extrair o melhor desses atletas. Senão, a gente acaba cobrando, mas esse atleta ele não teve uma noite de sono bem dormida, ele não se alimentou corretamente. E essa experiência eu tive muito quando eu tive o primeiro contato na categoria sub-17. Eu cobrava muito dos atletas, e esses atletas não conseguiam me dar essa resposta. Então, pela exigência, pela forma que a gente gosta de jogar, e aquilo não vinha como resposta, foram dois fatores que me intrigaram, que fizeram ter uma interrogação ali e me questionar. Primeiro, se a minha didática, se a maneira como eu estava passando para eles, isso estava sendo absorvido. Às vezes você tem uma boa didática, você tem um bom conhecimento, mas você passa, tem atleta que absorve de uma forma, tem outros que absorve de outra, e tem outros que nem absorve. Então, você tem que saber pontuar e atacar cada atleta para que você consiga fazer com que ele entenda aquilo que você está passando e ele consiga desenvolver e te ajude nesse processo. E a outra, uma maneira que eu fiz, e que foi até uma forma de ter um diálogo até maior com os atletas, eu peguei uma folha de papel, uma caneta, e pedi que eles contassem a história, e que eles fossem somente verdadeiros ali, contassem a sua história e a trajetória, e como eles chegaram até a equipe sub-17, no qual que eu dirigia. E ali eu tive relatos que eu falei, cara, não tem como eu cobrar um atleta que ele não tinha estrutura nenhuma. E muitas vezes ele estava vendo a figura paterna em cima da gente, era mais uma função, mais uma atribuição que a gente tem. Então, eu tive relatos ali, que eu vou até compartilhar um ou outro, atletas que perdeu o pai, que era o grande incentivador. O outro perdeu a mãe, o pai e a tia, também que ajudava. Foi morar com o avô faleceu. Isso faz parte. Outros, uma parte que mais me chocou, foi que o menino foi morar com a avó, a mãe largou, foi para a Bahia, retornou, arrumou um padrasto, depois de 2 meses, ele ganhou um irmãozinho, né? Voltando da Bahia, ela ganhou um irmãozinho, ele ganhou um irmãozinho, e esse irmão, por mais que seja de outro pai, mas é da mesma mãe, ele chegando de um treino, ele viu a mãe dele correndo na rua, com a criança recém-nascida, de 2 meses ali, e o padrasto correndo atrás, tentando bater na mãe. Então, que ela era espancada diariamente. Então, como que esse menino ele vai conseguir absorver uma informação e desenvolver o seu melhor futebol? Então, isso é um complicador muito grande. Então, muitas vezes a gente está depositando informação, mas a gente não está tendo o conhecimento do ser humano. Então, eu prezo muito por isso. Por isso, nas minhas abordagens, eu procuro conversar muito com os atletas, conhecer o atleta. Não adianta a gente tratar somente como produto, vem cá, dá o resultado e pronto, acabou. Tem que ver muito essa questão interpessoal e também humana, para que assim a gente tenha uma relação de confiança mútua e assim a gente consegue desenvolver o seu melhor futebol. Então, eu costumo, das equipes que eu trabalho, muito em função dessa experiência que eu tive lá no Sub-17, trabalhar dessa forma, com abertura, porque eu acredito que quando você dá liberdade, quando você dá abertura, para a pessoa, é claro que você orientando, e tendo a questão da hierarquia, você consegue fazer com que esse profissional contribua e desenvolva o seu melhor trabalho, seja qual a tarefa e a função que ele exerce dentro do clube. Tá joia? Então, aqui, para ser o mais breve possível, eu agradeço a oportunidade e um grande abraço a todos e dizer que foi um prazer enorme estar participando aqui. E agora estamos abertos às perguntas aí para que a gente possa esclarecer as dúvidas que vocês têm.